Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal A Verdade na Prática. Eu sou Moisés Santos e estamos aqui para continuar com você naquela série de estudos bíblicos que eu prometi. Desta vez estamos falando sobre os principais feriados de cunho religioso, principalmente, que são comemorados no Brasil e também de alguns em todo o mundo. Como é o exemplo do próximo feriado que vai acontecer daqui a alguns dias. Antes de nós iniciarmos o nosso estudo, eu quero dizer para você que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva. Deixe lá o seu joinha, o seu like, e isso vai nos ajudar a propagar o nosso trabalho em outras redes sociais e para o maior número de pessoas possíveis. Também ativa lá o sininho, porque você ativando o sininho, sempre que nós postarmos um novo vídeo, você vai poder receber uma notificação dizendo que tem um novo vídeo para você assistir. Outra coisa que eu gostaria de pedir, fica até o final, porque nós falamos várias referências bíblicas e você só vai entender o que nós estamos falando se você acompanhar o estudo até o final. Mais uma coisa, se você puder, divulgue este trabalho para outras pessoas que você conhece. É bem possível que muita gente não saiba sobre o que nós estamos falando até quando nós colocamos à disposição o estudo para que elas conheçam. Portanto, se você puder, divulgue nas suas redes sociais, envie o vídeo para outras pessoas que você conhece, assim elas também passarão a ter o mesmo conhecimento que você na palavra de Deus. Uma recomendação: sempre acompanhe os nossos estudos usando uma Bíblia. É muito importante que você tenha uma Bíblia para acompanhar cada versículo que nós falamos e para você poder aprofundar um pouco mais o seu conhecimento. Faça referências, faça anotações e aprofunde os estudos. Bom, nós também respeitamos, eu sempre digo isso agora, cada vez que eu gravo um novo vídeo, nós respeitamos a Constituição Federal do nosso país, no seu artigo 5º, que fala sobre o direito ao culto, à liberdade religiosa. Eu não ataco as pessoas ou as suas escolhas, mas sim as doutrinas das quais muitas vezes ela segue sem ter conhecimento da verdade sobre aquele tópico, sobre aquele assunto. É bem verdade que nós falamos sempre aqui em alguns assuntos que estão diretamente relacionados a doutrinas de pessoas que se dizem cristãs. Se alguém diz que é cristão, provavelmente ela deve entender que deve seguir as regras, as normas, a doutrina cristã. E se alguém diz que é cristão e não obedece a estas normas, então tem alguma coisa errada. E é com isso que nós contamos, é sobre isso que nós falamos, sobre as doutrinas que não condizem com o que as Escrituras apresentam. Portanto, não temos nada contra você, pessoa, ou contra a escolha que você fez de participar desta ou daquela religião. Na verdade, o que nós fazemos é confrontar a doutrina da qual você faz parte ou você segue, e se você diz que é cristão, nós temos o direito de confrontar. Então, não fique triste, não se aborreça e não ache que estou aqui para falar mal dessa ou daquela religião. Na verdade, nós estamos aqui tentando esclarecer os pontos principais do cristianismo e fazer com que você entenda e coloque na prática, no seu dia a dia, os ensinos da Palavra de Deus que vão edificar a sua vida e vão trazer grandes benefícios, não só espirituais, mas também emocionais e até materiais, porque quando você compreende a Palavra de Deus, as bênçãos do Senhor também seguem aqueles que conhecem e que se aproximam daquele que tudo pode fazer por você, tá bom? Portanto, vamos para o nosso estudo. Bom, como eu disse, o nosso estudo de hoje está voltado para um dia festivo, um dia de feriado, um dia que é comemorado pelos cristãos no mundo todo e também no Brasil. E eu estou me referindo ao dia 25 de dezembro, o dia de Natal, o dia do nascimento do Senhor Jesus Cristo, certo? Não, errado. Olha só, eu não quero ser um estraga-prazer,
Mas o dia 25 de dezembro, com certeza, não é o dia do nascimento de Jesus. E é por isso que nós queremos trazer aqui um esclarecimento acerca dessa data. Porque é uma data onde muitos cristãos no mundo inteiro comemoram o dia do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu vou provar para você na Bíblia que Jesus não nasceu nessa data. É bem verdade que é muito difícil precisar o dia exato que ele nasceu, mas nós podemos precisar, baseados em argumentos sólidos, tanto da Escritura quanto da história, que o nascimento de Jesus Cristo, o nascimento histórico de Jesus, o Jesus histórico, aquele que a história fala sobre ele, não somente a Bíblia, mas a história registra os fatos relacionados com a pessoa de Jesus. Então, este Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, não nasceu no dia 25 de dezembro. Vamos lá? Bom, eu quero começar mostrando para vocês que, para nós entendermos todo esse contexto, é necessário, primeiro, falarmos sobre duas coisas. Primeiro, sobre calendário. Que tipo de calendário nós temos? Como é que nós seguimos o tempo? Como é que nós marcamos o tempo? Os fatos históricos, como eles são relacionados e como eles são datados. Para isso, nós vamos entender que seguimos um calendário chamado calendário gregoriano. Ele foi constituído, idealizado, preparado pelo Papa Gregório XIII, e isso em 1582. Haviam outros calendários antes deste? Sim, haviam. E Gregório tentou normatizar, corrigir erros de outros calendários e produziu esse novo calendário. O calendário por si só recebeu o nome do seu criador, né? Vamos dizer assim, ele recebeu o nome de calendário gregoriano por causa do seu criador, que foi o Papa Gregório XIII, para não esquecermos. A segunda coisa que é preciso você entender é que nós usamos siglas quando falamos em períodos de tempo, e essas siglas mais conhecidas como AC e DC, e eu não estou me referindo a uma banda de rock, eu estou me referindo às siglas AC e DC, que significam antes e depois de Cristo. Antes de Cristo, AC, e depois de Cristo. Essa sigla, por sua vez, foi criada por um monge em 525, DC, depois de Cristo. E foi usada pela primeira vez em 540, quando ela foi utilizada como um parâmetro para contar o tempo histórico dos fatos. Isso levou em consideração ao dia do nascimento de Jesus. É um marco. O nascimento de Jesus é um marco. É o tempo que começa a ser contado a partir daí no calendário, dividindo os fatos históricos entre estes fatos históricos como antes de Jesus e depois de Jesus. Então o nascimento de Jesus Cristo é o marco 1, é o ano 1 e o marco 1. A partir daí, desse período de 540, os fatos foram registrados desta forma. Tudo que acontece antes do nascimento de Jesus é chamado de AC. E tudo que acontece após o nascimento de Jesus acontece e são registrados como DC, depois de Cristo. Depois esse AC e DC sofreram algumas alterações, passaram a ter também a sigla AEC, ou antes da era cristã, e DEC, depois da era cristã, e já sofreu outras alterações também, mas como não é o tema principal do estudo, nós vamos deixar isso aí de lado. Existem outros fatos históricos relacionados com o nascimento de Jesus que ficaria mais completo se eu fosse falar aqui, mas levaria mais algum tempo para explicar, que é o período do ano do rei Herodes, que foi o rei que governou a Judéia nessa época, que começou em 37 antes de Cristo e perdurou até ali meados do ano 4 ou 3 antes de Cristo. Jesus nasceu neste período e há registros bíblicos que falam sobre isso. Então, nós não estamos falando aqui de um personagem bíblico apenas, mas de um personagem histórico. Se você pesquisar na história, nós vamos encontrar, durante o período do governo romano, naquela região,
esse período do governo de Herodes I, ou Herodes o Grande. E ele viveu nesse período, entre 37 a.C. ao ano 3 ou 4 antes de Cristo, tá? Mas nós vamos falar sobre isso agora. Bom, dado início, vamos fazer o seguinte. Eu vou apresentar para vocês 3 referências bíblicas que vão falar. Na verdade, não são 3 referências bíblicas, são 3 referências. Dentre elas nós temos 2 bíblicas e uma que está ligada ao calendário judaico. E isso é muito importante para que vocês entendam como foi que se deu esse nascimento, o período, o ano, o mês, como foi que funcionou, como foi que ele aconteceu e o que é que nos leva a crer que não foi o dia 25 de dezembro. A primeira referência que eu vou convidar você para olhar é justamente a referência do livro de Lucas, do capítulo 2, versos 8 e 9. Quero convidar você para ler esse texto. Então vamos abrir aqui Lucas no capítulo de número 2. Vamos abrir. Lucas, abra sua Bíblia aí. Capítulo de número 2, o verso 8 e 9. Que diz assim, eu estou usando aqui a versão da Bíblia de Spurgeon. Ela tem uma linguagem na sua tradução chamada Nova Versão Transformadora. É uma linguagem mais comum, mais aberta, usa um vocabulário mais compreensível. Então, nós podemos usar qualquer versão. Eu tenho várias versões aqui, não vou falar sobre isso agora, mas eu tenho várias versões da Bíblia e gosto muito de utilizar ela porque ela é mais fácil de compreender. Vamos lá. Capítulo 2 do Evangelho que Lucas escreveu, no verso 8 e 9, e diz assim: Naquela noite haviam alguns pastores nos campos, próximo, vigiando rebanhos de ovelha. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles e o brilho da glória do Senhor os cercou e ficaram aterrorizados. Eu quero chamar a atenção, você pode sublinhar, você pode marcar com um marcador de texto aí, essa parte que eu vou falar. Naquela noite haviam alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelhas. Haviam pastores nos campos, ali na redondeza, vigiando as ovelhas à noite. Bom, naquele período, e aí nós vamos falar sobre isso, onde esses pastores estavam cuidando das ovelhas no campo à noite, nós vamos entender a primeira parte, que isso nos dá a primeira prova de que Jesus não nasceu no mês de dezembro. E por quê? Porque dezembro, no calendário judaico, chamado de Quisleu, é um período de inverno, é um período de muito frio, é um período de muitas chuvas, de chuvas fortes. Portanto, seria impossível aos pastores estarem cuidando das ovelhas, porque fazia parte da cultura da época dos judeus, ficar no campo no período do frio e também das chuvas. Isso não era comum, e essa é a primeira referência, não era comum aos pastores praticarem esse tipo de atividade noturna nesse período do tempo, no mês de Quisleu ou no mês de dezembro no nosso calendário, porque era muito frio e também chovia muito, era um período chuvoso. E eu vou mostrar para vocês aí algumas referências que falam sobre isso, para que você possa confirmar. Então, olha lá, você tem como referência Jeremias capítulo 36, versículo 22. Você também tem o livro de Esdras, no capítulo 10, no verso 9, e Zacarias, no capítulo 7, verso 1. E eu quero ler para você, pelo menos esses 3 textos, para que você escute e veja o que nós estamos falando, se não tem fundamento. O primeiro deles vai ser lá em Esdras, nós vamos ler logo Esdras, que vai estar aqui no capítulo 10, verso 9. Diz assim: Dentro de 3 dias, todo o povo de Judá e de Benjamim havia se reunido em Jerusalém. A reunião aconteceu no dia 19 de Quisleu, ou de dezembro. E todo o povo estava sentado na praça diante do templo de Deus. Tremiam por causa da seriedade do assunto
e porque chovia. Olha aí. Tremiam por causa da seriedade do assunto e porque chovia. Então, quando Esdras reuniu o povo na praça, ali em Jerusalém, para falar com o povo e trazer assuntos importantes na pauta para dizer ao povo com relação ao que Deus havia falado com ele, diz que foi no dia 19 de Quisleu, ou 19 de dezembro, e que o povo estava tremendo pela expectação do assunto que seria tratado ali e também porque chovia. Logo, era um mês de chuvas. Vamos para frente. Outro texto vai ser Jeremias, como eu disse, no capítulo de número 36 e o verso de número 22, que diz assim, fala sobre o rei Joaquim, que estava queimando o rolo da lei. E ele diz aqui, ó, era final de outono e o rei estava numa parte do palácio usada durante o inverno, porque era frio, sentado diante de um braseiro para se aquecer. O versículo 23 diz assim, cada vez que Jeudi terminava de ler 3 ou 4 colunas, o rei pegava uma faca, cortava aquela parte do rolo e a jogava no fogo. Bom, era final de outono e o rei estava sentado no palácio, numa região, num lugar que era preparado como lugar de inverno, que era um lugar mais aquecido para o rei ficar. Vamos lá. Vamos para a próxima referência. A próxima referência é em Zacarias, no capítulo de número 7, no primeiro versículo, que diz assim, em 7 de dezembro do 4º ano do reinado de Dario, o Senhor deu outra mensagem a Zacarias. Aí você vai ter uma referência, por exemplo, que diz, no 4º dia do 9º mês, o mês de Quisleu, então, Quisleu é dezembro. Voltando para Lucas, nós vamos encontrar ali, no capítulo 2, a referência do mesmo livro, dizendo que naquela noite havia pastores no campo, próximo, vigiando rebanhos de ovelhas, quando de repente o anjo apareceu e falou com eles. Esta é a primeira referência do que nós estávamos falando. Seria impossível aos pastores estarem no campo se isso tivesse acontecido, se esse fato tivesse acontecido no mês de dezembro, o mês de Quisleu. Por quê? Porque era frio e chuvoso, muito chuvoso, de chuvas fortes, como diz o próprio texto. Portanto, nós temos que ter uma certa cautela quando nós formos comemorar alguma data que é considerada um feriado ou coisa semelhante e que diz respeito à religiosidade. Porque nós vamos descobrir que estes fatos geralmente foram distorcidos em algum momento da história por alguém que tinha interesses muito escusos para introduzir nesses fatos. E aí nós vamos descobrir que, como cristãos, nós não podemos, de certa forma, participar, aceitar e até propagar alguns desses feriados, porque seria uma ofensa à própria pessoa do Senhor Jesus e também do nosso Deus, que é santo. Portanto, meus queridos, você precisa estar atento, muito atento, às coisas que eu estou te falando aqui. Bom, nós vamos para um novo ponto desse estudo. Mas antes de continuar, eu percebo que esse estudo pode se tornar muito longo e que há muitos pontos que precisam ser mostrados e que têm que ser mostrados com muita calma, para que você entenda, para que você acompanhe. Portanto, se nós percebermos que o vídeo vai ficar um pouco longo, nós vamos dividi-lo em 2 partes. Assim, você terá a vantagem de conhecer o assunto de forma pausada, onde você vai poder assistir todo o material sem pressa e aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Vamos lá? Bom, a segunda coisa que eu quero falar com vocês, o segundo ponto dos 3 que eu falei, é o calendário judaico. E eu estou fazendo aqui algumas referências para que você possa entendê-lo. O calendário judaico também é uma referência positiva
para falar sobre o evento do nascimento ou do período do nascimento de Jesus. E por que nós estamos falando sobre isso? Porque lá no livro de Crônicas, no capítulo 24, nós vamos ver quando Davi, decidindo separar os sacerdotes que serviam no templo em grupos, ele faz isso e divide o período de trabalho, a jornada de trabalho dos sacerdotes, em períodos de 15 dias, ou 2 períodos em um mês. Se você observar, esses períodos também correspondiam, e pelo calendário judaico é assim, porque o calendário judaico é diferente do nosso, que é chamado de calendário gregoriano, e tem como referência o dia solar, o mês solar. Os dias são contados pelo nascimento e o pôr do sol. O calendário judaico é diferente, ele é chamado de calendário lunar, tem a lua como referência. Então, se você observar, os meses do calendário judaico são contados sempre em partes, 2 partes, em dupla. É sempre correspondendo 2 meses juntos, é metade de um mês com metade de outro mês. E essa referência é muito interessante, porque lá em Crônicas 24, nós vamos encontrar uma referência que Lucas fez questão de registrar, porque considerou muito importante, que é o período em que Zacarias, que era sacerdote da linhagem de Abias, estava servindo no templo quando o anjo lhe apareceu e falou sobre o nascimento do seu filho, João Batista, e que Isabel ficaria grávida. Vamos ver o texto? Abra aí a sua Bíblia, Lucas capítulo 1, o verso 5, depois 23 e 28. Vamos lá. Lucas capítulo 1, o verso 5 diz assim: Quando Herodes era rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Olha lá, este Abias é aquele que eu falei lá do livro de Crônicas no capítulo 24, que depois você pode ir lá e ler todo o capítulo, principalmente o versículo de número 10, como referência, anota aí para não esquecer. 24 de Crônicas, versículo 10, e você vai ver a referência de Abias que eu estou falando aqui. Então, Zacarias fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Sua esposa, Isabel, também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. Vamos para o versículo 8. Certo dia, Zacarias estava servindo diante de Deus no templo, pois seu grupo, o grupo de Abias, realizava o trabalho sacerdotal conforme a escala. Então havia uma escala de serviço e era um período de 15 dias, 2 períodos de 15 dias, na verdade, mas Zacarias estava inserido dentro desse contexto, dentro dessa situação. Isso tinha sido criado lá atrás, no passado, e ele vinha seguindo a tradição, como todo bom judeu. Então ele estava, nesse período, servindo no templo, obedecendo uma escala de serviço do grupo de Abias. Bom, onde isso aqui é importante? Nós vamos ver, sim, como isso aqui era importante, quando nós começarmos a olhar, por exemplo, o versículo 23 a 28. Vamos ver aqui. 23 a 28. Ao fim de seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Pouco tempo depois, sua esposa Isabel engravidou e não saiu da casa por 5 meses. Vamos ver antes um pouco. Vamos voltar aqui um pouquinho. Vamos voltar aqui no versículo 11. Então um anjo do Senhor lhe apareceu para Zacarias, à direita do altar de incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. O anjo, porém, lhe disse, olha lá, escutem, não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho e você o chamará João. Você terá grande satisfação e alegria e muitos se alegrarão com o nascimento do menino, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Vamos lá. Aí no versículo de número 23, como eu disse, ele diz assim: ao fim dos seus dias de serviço no templo, ou seja, do período de 15 dias, Zacarias voltou para casa.
Pouco tempo depois, sua esposa Isabel engravidou e não saiu de casa por 5 meses. Como o Senhor foi bom para mim e minha velhice, exclamou ela. Tirou de mim a humilhação pública de não ter filhos. Agora vamos aqui para o versículo 26, olha só. No 6º mês de gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galiléia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava comprometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Vamos lá. Olha só. Vamos entender isso aí melhor. Como eu falei, o rei Davi dividiu os turnos para que os sacerdotes trabalhassem no templo. E aí, nesse período, Zacarias estava trabalhando. Como os turnos do calendário judaico no serviço do templo começa justamente no mês de Nisan, que corresponde ao mês de março e abril no nosso calendário, nós podemos afirmar que a segunda quinzena, ou a quinzena de Tamuz, que era o mês de julho, seria o tempo do anúncio do nascimento de João Batista. Isso se você contar todos os meses da escala. Aí já é um assunto um pouco mais complicado para você fazer agora, e não dá para mostrar aqui nesse estudo. Mas se você procurar lá o calendário judaico, você vai encontrar os meses certinhos. E aí você vai ver que do mês de Nisan, que corresponde entre março e abril, quando inicia o calendário, é justamente no mês de Tamuz, ou na quinzena de Tamuz, que significa julho, no nosso calendário, era o tempo do anúncio do nascimento de João Batista pelo anjo e o início da gestação de Isabel. Olha só, 9 meses depois, Isabel deu à luz no mês de Nisan, ou seja, no mês de março e abril, que corresponde aos 2 meses. Esta é a referência do fato de que Zacarias estava num período que justamente é correspondido historicamente ao calendário judaico da escala de Abias, da escala que o rei Davi tinha criado para os sacerdotes, e coincidiu literalmente com esse mesmo período. Logo, é um fato histórico, está registrado nos anais do povo judeu. Portanto, é um fato importante. E esse fato importante vai se ligar a um terceiro fato, que é o fato de que Lucas, no capítulo 1, no versículo 26 ao 38, ele vai relatar que Maria ficou grávida e quando Isabel estava no 6º mês de gestação, ou seja, no mês de Tibete, que significa dezembro e janeiro. Logo, 9 meses depois, Jesus nasceria no mês de Etanim ou no mês de Tisre, que é o mesmo nome, mesmo significado, que é exatamente o mês de setembro e outubro. Se você unir as datas e colocar exatamente o período em que Isabel ficou grávida e que Maria a visitou no 6º mês, que tem aquela saudação quando Maria chega que saúda Isabel e o bebê de Isabel, João Batista, que estava no ventre de sua mãe, se agita dentro da barriga e Isabel fica assim extasiada com aquele momento, porque Maria cumprimenta, saúda Isabel, que era sua parente, e a criança fica agitada dentro dela e ela fala aquelas coisas maravilhosas para Maria. Então, nesse período, Maria engravida. 9 meses depois, ou seja, daquela data em diante, 9 meses contado, cai exatamente no mês de Etanim ou no mês de Tisre, que é o mês de setembro e o mês de outubro. Logo, esse período em Israel, esses meses, era o final do verão e o início do outono. Então, assim, era o período em que os pastores ainda estariam no campo cuidando das ovelhas. E é isso que eu quero esclarecer. Esse período, o mês de setembro e o mês de outubro, eram um período ainda que estava quente e que os pastores tinham como hábito levar as ovelhas para o campo e cuidar delas. E o começo da noite, naquele período em que eles estavam ali no campo, o anjo lhe apareceu e fez a revelação do nascimento de Jesus. Ou seja,
Não foi no dia 25 de dezembro. Outra coisa, o dia 25 não dá para precisar. O dia exato do nascimento de Jesus não tem como precisar, não há registro sobre isso. O mês, sim, dá para você computar, dá para você ir na história e buscar as informações, como eu fui e estou mostrando para você aqui, juntamente com o material bíblico, e você consegue provar que o mês foi esse, o período foi este, entre o mês de setembro e o mês de outubro. Mas o dia exato não tem como precisar. Mas, então, por que se comemora o Natal, o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro? Qual é o objetivo disso? Por que as pessoas comemoram nessa data? Por que a igreja antiga, a igreja primitiva, a igreja, vamos falar assim, a igreja mais conhecida, cristã, que é a igreja católica apostólica romana, datou esse período? Por que essa comemoração nessa data? Qual é o objetivo? O que está por trás disso? E como sempre, eu digo que, lamentavelmente, as coisas foram desvirtuadas da verdade. Os fatos históricos foram deixados de lado, a doutrina bíblica foi deixada de lado e se criou uma nova roupagem para esconder alguma coisa que não é propícia ao cristão, que não condiz com as Escrituras Sagradas, e por trás dessas comemorações tem sempre alguma coisa escusa, alguma coisa que é contrária à palavra de Deus. E é por isso que nós estamos aqui, para lhe esclarecer este fato. Mas não vai dar para esclarecer neste vídeo porque vai ficar muito longo. Portanto, eu convido você a assistir o próximo vídeo que nós vamos gravar com a continuidade desse estudo sobre o dia 25 de dezembro, que se comemora no mundo todo o nascimento de Jesus. Será? Bom, vem para o próximo vídeo e assiste a conclusão desse trabalho maravilhoso. Eu sou Moisés Santos e esse é o canal A Verdade na Prática. Deus te abençoe e até a parte número 2 deste vídeo.